O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Hoje aqui no santuário nós tivemos pessoas de vários lugares, tivemos pessoas de São José do Goiabal, de Maravilhas, tivemos pessoas aqui da região de Contagem, Betim, e me parece que agora à tarde nós temos o pessoal de Ouro Branco. Deus abençoe vocês. Ouro Branco nos deu bons padres. Um deles é o padre Giovanni, contemporâneo meu. Era desse tamanhozinho assim, ele continua do mesmo tamanho, só que ele está um pouquinho mais rechonchudinho. Também conheço Ouro Branco porque quando era mais novo, que não faz muito tempo, eu com meu pai meu pai carregava refratário para uma das empresas lá, e aí chegava até um determinado ponto, eu ficava na portaria, meu pai ia descarregar, ficava lá o dia inteiro esperando, e eu lá, olhando a região. Então sejam muito bem-vindos, e todos os outros que estão aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Sabem de uma coisa? Eu vou direto ao ponto. Festa da Misericórdia, segundo domingo da Páscoa. E que coisa! Após uma manhã de atendimentos, tive a oportunidade de atender algumas confissões, e é óbvio que eu não vou falar nada do que eu escutei, até porque eu não lembro, graças a Deus. Mas um pouco do sentimento nessa festa. E, obviamente, deixar com que a palavra fale
porque ela continua falando sempre. Escutando Atos dos Apóstolos, que é o horizonte de toda e qualquer comunidade, todo e qualquer grupo de discípulos de Jesus Cristo, se realmente querem seguir a Jesus Cristo, se têm saudade de ficar com o seu Senhor, todos eles deveriam ter um compromisso de aplicar bem o que significa Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47, onde narra que os primeiros que tiveram e viram o que os primeiros discípulos fizeram, dando continuidade à presença de Jesus ressuscitado no meio dos homens, eles se reuniam, permaneciam. Esse é o dado importante. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades, seus bens e repartiam dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Viviam juntos. Nós falamos da misericórdia. No tempo presente, todos clamam e falam de misericórdia. Mas geralmente nós falamos da misericórdia e nos esquecemos de que o Senhor, que é misericórdia, Ele nos chamou a ficarmos juntos para exercermos a misericórdia uns com os outros, e não para falarmos da misericórdia para ficarmos isolados, que é a tendência do tempo presente. Cada um por si e Deus por ninguém, porque onde está a divisão, Deus não está presente, não. Afinal de contas, o Senhor disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele não falou que a gente estaria espalhado? Unidos. E, obviamente, aqui, o versículo 42, é interessante que quando a gente fala, já fica um certo incômodo, né? Preocupem não, eu sou sutil como uma manada de búfalos entre os cristais. Brincadeiras à parte, não quero ser nem um pouco agressivo, mas sendo direto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, ele vai dizer exatamente o seguinte: eram perseverantes em escutar o ensinamento dos apóstolos, eram perseverantes em escutar os ensinamentos dos apóstolos. Perseverança em escutar aquilo que é ensinado pela igreja. E escutar não é só fazer isso aqui. Escutar na Sagrada Escritura significa assumir para colocar em prática. Na oração, na comunhão fraterna, logo, comunhão fraterna. Comunhão é reconhecer que todos nós temos um único dom. Uma coisa só que é o grande presente que a gente recebeu. Todo mundo. Quem é batizado deveria ter isso na ponta da língua. O que significa? Qual é o único dom que a gente tem? Sabe qual é? Jesus. É para todos nós. E ao redor dele que a gente vive a fraternidade, que é diferente de solidariedade. Solidariedade é o seguinte: eu estou aqui e tenho. Aí o que me sobra eu te dou. Isso é solidariedade. Fraternidade não. Eu tenho pouco, mas o pouco que eu tenho eu dou para você e ainda que a gente passe falta, a gente está junto. Mas isso não significa só comida, dinheiro. Significa vida. Vida mesmo. E não é que a gente vai cuidar da vida dos outros. Que às vezes a gente também corre o risco de confundir. Vida significa, olha, a mesma história que pesa nos seus ombros também pesa na minha. Então vamos ficar juntos para a gente poder fazer um pouquinho mais leve? Na fração do pão, aqui, aquilo que nós estamos fazendo hoje. Na comunhão, unidos em Jesus Cristo, nos reunimos para escutar a sua palavra,
O ensinamento que vem dos apóstolos, porque a própria Escritura só está na nossa mão porque os apóstolos deixaram nas nossas mãos, cuidaram para que chegasse até nós. Até 1500, quem guardou a Sagrada Escritura foi a igreja. E nas orações, perseverantes na comunhão fraterna, na fração do pão, nas orações, escutando o ensinamento dos apóstolos. Pois bem, esse pequeno preâmbulo só para dizer uma coisa. No tempo atual, nós temos muitas pessoas que dizem muitas coisas de todos os tipos e de todas as maneiras, e nós damos muita vazão e muita escuta para elas nos nossos celulares, nas redes sociais, mas pouco paramos para escutar realmente o ensinamento da Escritura. Vivermos a comunhão fraterna e exercermos a misericórdia que nós pedimos tanto a Deus, e nos esquecemos que a igreja, para ser sacramento, e igreja não é o prédio, mas são as pessoas que se dizem e assumem seguir a Jesus Cristo. Se elas querem ver a misericórdia, assumam também sê-la. E misericórdia, minha querida, não quer dizer que a gente acolha e aceite os erros dos outros, mas a gente aceita os outros apesar dos seus erros, assumindo o compromisso de ajudá-los a ser melhor, até onde eles quiserem. Para isso é preciso perseverança. Porque não é só mudar o mundo, é deixar com que a graça de Deus mude a nós. Bom, os primeiros discípulos, eles tinham um grande problema. Nós ainda o temos. Um grave problema. É um desafio de todos os dias. E Tomé, na narrativa de João, capítulo 20, versículos 19 a 31, é um belo exemplo de qual é o nosso maior desafio. O nosso maior desafio não é andar com Jesus Cristo, porque inclusive Tomé andou durante muito tempo. Os discípulos de Nosso Senhor andaram com ele durante 3 anos. Ao longo dessa semana, vocês podem pegar, inclusive, a narrativa, se não me engano, que da quinta-feira agora, da última quinta-feira, ou se não é da sexta, na qual Pedro diz, eu vou pescar. Eu vou pescar. E Jesus está lá à beira do mar e ele nem reconheceu Jesus. Porque ele foi, mas ele esqueceu de convidar alguém para ir junto. Eu não preciso falar quem é esse alguém, né? Não. Tomé é o estereótipo muito claro do que nós vivemos e somos. Bem objetivamente, na primeira parte do Evangelho, vocês podem pegar em casa, do versículo 19 até o versículo 24, Tomé não está presente quando Jesus se apresenta. Está lá, no texto. Os discípulos falam, nós vimos o Senhor. E a fala de Tomé é a fala que cada um de nós carrega dentro de si e precisamos ter muita atenção para que ela não nos domine. Se eu não colocar a mão, se eu não ver, se não acontecer do jeito que eu quero, se não for como eu penso que deve ser, então não acredito. É claro que nenhum de nós aqui deixa isso vazar e nem nunca nenhum de nós pensamos nisso. Mas não é uma tentação que a gente tem? Só o Lucas, que veio do Rio de Janeiro, que sabe disso. O Lucas já é especialista. Se não for desse jeito, tem que ser como eu exijo que aconteça. Sabem, Tomé é o estereótipo daquele que tem uma grande dificuldade de continuar a crer. Convive com Jesus Cristo, escuta a sua palavra, convive com a comunidade cristã, está próximo dela, mas ele tem dificuldade de crer, porque as coisas geralmente não são como ele acredita que deveriam ser. E daí então,
Novamente Jesus se apresenta e com um detalhe tão sutil, ele não estava com os irmãos quando Jesus se apresenta, não é? Quando ele volta e está no meio da comunidade cristã, ele vê e experimenta Jesus presente novamente. Eles já tinham visto, mas ele vê pela primeira vez. Deve ser pura coincidência que Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, cite alguns critérios para a perseverança, para continuar crendo. Aqueles que tinham abraçado a fé eram perseverantes na escuta do ensinamento dos apóstolos, na fração do pão, na comunhão fraterna e nas orações. Eles estavam juntos. Tomé estava fora. Não viu. Agora ele entra. Conhece. Mas ele é o exemplo para cada um de nós. Por quê? O capítulo de João, capítulo 20 de João, no versículo 31, tem um detalhezinho sutil que a grande maioria de todos que falam se esquecem de olhar. Vocês me permitem fazer uma tradução agora, direto lá do original, do grego? Muitas coisas foram escritas, mas aí vem o ponto que o que foi aqui escrito, foi escrito para que continueis a acreditar. Para que continueis a acreditar. A tradução mais adequada seria essa. Continueis a acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, continuando a acreditar, tenhais a vida em seu nome. Porque ter a vida de Jesus em nós significa que a gente continua a acreditar nele, para continuar a colocar em prática a sua palavra, lembrando daquilo que ele nos ensinou no próprio Evangelho de São João: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Se ele não ocupa o lugar central, e se aquilo que acontece na cruz e que tem um ponto alto naquela festa da ressurreição de domingo passado e que toma eco hoje, para que a gente vai buscar misericórdia para a gente? Para que a gente vai assumir ser expressão de misericórdia para os outros? Para que nós vamos continuar nos sentando nesses bancos? Para que nós vamos continuar escutando de tudo e de todos, se ele não é o fundamento? Se eu não continuo a acreditar nele? Se ele não é o motivo para que eu coloque esses paramentos todos os dias? E com aqueles que aqui estiverem, celebre os sacramentos? Para que alguém vai ligar o seu rádio? Para que alguém vai pegar a sua Bíblia? Para que alguém vai falar: meu Jesus, é só mais um? Percebam. Talvez alguns estejam estranhando o porquê eu estou falando assim. E agora eu digo, é porque continuar a acreditar é também uma decisão nossa. E aí eu volto na experiência que eu tive hoje. Atender confissões aqui no santuário é uma maravilha. Porque você percebe o quanto que as pessoas continuam a acreditar, mesmo diante de tantas desventuras que nós todos podemos proporcionar a eles. Nós todos. E se vocês sabem qual a maior expressão de misericórdia, qualquer um pode falar o contrário, qualquer um pode ter outras sentenças, mas vocês sabem qual a maior expressão de misericórdia de Deus que eu vejo? A maior de todas é que ele ainda não desistiu da gente, mesmo quando a gente já desistiu dele. Qual de nós teria o mínimo de paciência conosco? A gente não tem paciência nem com quem a gente divide a mesma cama às vezes. Eu, graças a Deus, não sou solteiro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um na sua vocação e no seu caminho.
Felicidades a quem encontrou seu par, sua panela velha, seu chinelo velho, ou novo, não entende, né? Igual, por exemplo, a Jéssica, mas o William estão ali, né? Estão novos, né? A Bárbara e o Christopher, o Fábio, mais a namorada, o Samuel, e por aí vai. Mas o ponto central é o seguinte: às vezes a gente não tem paciência com aqueles que estão colados na gente. Mas ele ainda não perdeu a esperança em nós. Como disse, misericórdia não é aceitar o erro do outro, mas é aceitar o outro apesar dos seus erros e acreditar, pode ser diferente. É isso que a gente celebra na festa da misericórdia, porque às vezes nós queremos que seja do nosso jeito e ele continua a caminhar com a gente. Ainda que a gente pise na bola, ele nos oferece um novo caminho. E apesar de, nos dá novas oportunidades todos os dias. Sabem, continuar a acreditar, não para dar uma satisfação a alguém, ou para que o nosso crucifixo fique mais bonito, ou que os paramentos sejam mais dourados, ou que os círios sejam mais caros, que nossas rosas e nossas flores enfeitem os nossos altares. Tudo isso perde o sentido, se não for porque nós continuamos a acreditar nele, para fazer da palavra dele o nosso modo de viver. Talvez eu esteja delirando. Se eu estiver, todos me perdoem, mas eu não consigo acreditar que vale a pena ir a uma casa vazia se não tem um coração que nos espera.